En nombre de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y del Doctorado Interinstitucional de Educación, le damos la bienvenida a la doctora Isabel Martins y a todos ustedes a esta reunión programada dentro de las actividades que tiene el doctorado con los invitados que vienen a la universidad a cumplir funciones como jurados de tesis doctorales y los múltiples compromisos que tiene el doctorado con comunidad internacional. Voy a hacer una presentación por razones de tiempo que he llegado un poco tarde, por razones del flujo de tránsito. Les doy mis disculpas por la situación. La doctora Isabel Martins, pues para nosotros es un agrado, también es un honor tenerla aquí. Le damos la bienvenida a nuestra casa, a la Universidad Distrital. La doctora Isabel Martins es profesora de la Universidad de Aveiro, Portugal. La profesora Isabel la conocí personalmente hace unos 4 años en Madrid, cuando organizó dentro de la Asociación de Ciencia, Tecnología y Sociedad el congreso en la ciudad de Madrid, y la profesora Isabel Martins ha visitado a Colombia varias veces. Estuvo recientemente el año pasado dentro de uno de los congresos de Ciencia, Tecnología y Sociedad, en la cual organizamos el evento entre la Universidad Pedagógica, la Universidad Distrital, la Universidad Santo Tomás, y la profesora Isabel Martins dirige esa asociación, la Asociación Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad en el campo de la educación. La profesora Isabel, mayoritariamente se mueve en el mundo de habla lusa, en portugués, por lo tanto va a ser nuestra charla el día de hoy en portugués. Le hemos pedido hablar un poco lento para que todos nos entendamos, y ella entiende bastante bien al escuchar el español, por lo tanto vamos a usar un poco de portuñol para nuestra presentación. La profesora Isabel Martins, dirige proyectos de investigación y es profesora en diferentes cursos de CTS. Ha visitado varios doctorados en Latinoamérica y en Iberoamérica. Ha coordinado el equipo que preparó el nuevo currículo portugués de química para la enseñanza secundaria desde el año 2005. Ha sido organizadora del seminario ibérico sobre CTS en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales, y es autora de más de un centenar de distintos productos entre capítulos de libros, artículos en diferentes revistas en distintos idiomas. Profesora Isabel Martins, le damos la bienvenida, le agradecemos por su gentileza de acompañarnos en el día de hoy, y pues como siempre en estas presentaciones, unos 45 minutos de su presentación y luego hacemos una media hora de preguntas con el auditorio. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. Professor William Moore, muito obrigada pelas palavras que me dirigiu, e as minhas desculpas por não falar espanhol. Falarei despacio, e quando não entenderem de todo, pois não se preocupem, podem perguntar, mas como eu estava há pouco a dizer, isto não é matéria para exame, portanto, se não compreenderem tudo, não se preocupem. Espero que se sintam à vontade para me interromper. Quando quiserem fazer uma pergunta, podem levantar o braço. Eu estou com muito gosto nesta Universidade Distrital Francisco José de Caldas. Por um outro motivo, estive anteontem também numa sessão muito importante nesta universidade, e hoje é com muito gosto que tenho aqui uma plateia tão grande para me escutar aquilo que eu, ao longo de vários anos, fui pensando e pondo em texto, assim, de uma apresentação, para falar a públicos interessados na ciência, não propriamente cientistas. Muito agradeço as palavras que dirigiu o professor William Moore. A minha formação básica é de Química, mas a minha formação, a minha atividade profissional é de formação de professores. Professores de Química e professores de Ciências. Portanto, o meu campo principal de aplicação de matérias de ensino é a didática das ciências. Não tenho presentemente nenhuma responsabilidade já a esse nível, porque estou retirada. A minha idade já o permite. Mas continuo a fazer
palestras, conferências, participação em júris, etc. Outras coisas que amigos meus me convidam para estar. E a Associação Ibero-Americana CTS na Educação em Ciências é um marco muito importante na minha atividade profissional. Bom, eu vou fazer os possíveis por não os maçar e é natural que eu passe alguns slides por serem menos importantes. Me está a dizer o professor que tenho cerca de 45 minutos para falar. Bom, eu falo bastante, portanto, posso falar menos, não é necessário dizer tudo o que vem à ideia. Ora, eu dei a esta apresentação o título de Ciência. Todos saberão o que é ciência, possivelmente com percepções distintas, nem todos temos a mesma percepção, mas todos sabemos, quando se fala em ciência, o que é. Público, pois público, somos todos nós, cidadãos, é o público que eu aqui quero referir, é o público em geral, o cidadão em geral, não necessariamente o cientista, o especialista de ciências, mas todos nós, cidadãos deste mundo, vivamos na Colômbia ou em Portugal, na França, no Chile ou na Argentina ou na China, somos cidadãos. Portanto, fazemos parte do público em geral. E o terceiro mote da minha apresentação é a compreensão pública da ciência. Isto é, que percepções tem o público em geral sobre o que é ciência e o que se faz em ciência e para que é a ciência. É sobre isto que vamos então falar. Então, o que é que eu decidi como os 3 tópicos principais que iremos então abordar ao longo desta apresentação? São, a primeira, a ciência e a tecnologia no mundo contemporâneo, algumas percepções que existem. Depois, a ciência e público, alguns estudos que existem exatamente sobre a percepção pública da ciência. E depois, então, o que é que se entende, em termos de conceitos e orientações, para a tal chamada compreensão pública da ciência. Portanto, digamos que estes são os 3 grandes tópicos sobre os quais me irei debruçar. Bom, mas quando começamos, ou quando temos uma apresentação para organizar, normalmente temos aquilo que chamamos as ideias de partida. Isto é, asserções, ideias que nós consideramos uma coisa muito importante e nas quais baseamos as decisões que tomamos para aquilo que se diz a seguir. Então a primeira ideia de partida, e que eu não vou discutir, não preciso de ir justificar, a ciência faz parte da cultura no sentido lato, independentemente de quaisquer esforços para difundir. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a ciência é cultura. Normalmente, quando nós falamos ou quando ouvimos programas de televisão, por exemplo, sobre cultura, o que é que está nos programas de cultura? Está artes e está a literatura, fundamentalmente. Não está a ciência. Mas a ciência é um saber do nosso tempo. A ciência faz parte da cultura. Havemos de desenvolver esta ideia um pouco mais adiante. A ciência é um dos patrimónios intelectuais da humanidade, uma das coisas mais importantes. Faz parte do património intelectual da humanidade. A ciência foi construída e é construída por humanos. Faz parte do património da humanidade. Só que a ciência não é como uma obra de arte. Eu vim do Museu do Ouro, ali estão as obras de arte, são perenes, duram toda a vida. A ciência não. A ciência evolui. As ideias em ciência vão se modificando. Em arte, não. A arte permanece. A ciência é uma fonte potencial de bem-estar da humanidade. Por mais que digam que a ciência foi causa de
de muitos malefícios. Não. A ciência é uma fonte potencial de bem-estar da humanidade. E gera bens que nenhuma outra instituição alguma vez pode originar. A quarta ideia é que a educação científica é essencial, reparem, é essencial, quer dizer que é fundamental para o desenvolvimento humano, quer seja para a criação de uma capacidade científica própria, quer seja para uma cidadania informada e ativa. É sobre isto mais que nós vamos falar. Uma cidadania informada. Para tomar decisões hoje, são raros os temas, os problemas que não têm alguma dimensão científica. Podem não ser só a ciência a dar resposta, mas tem alguma dimensão em si. O conhecimento científico é importante para isso. Bom, e o que é o progresso? É muito difícil dizer o que é o progresso. Achamos todos que hoje as sociedades estão mais desenvolvidas, portanto o progresso aconteceu. Mas esta ideia de progresso, que eu ponho entre aspas, assenta em duas crenças principais. Crenças não no sentido de dogmas. Não é dogmas, quando eu digo crenças. São asserções válidas. E então a crença são as duas crenças principais que justificam o mundo moderno, o mundo contemporâneo. São a crença na ciência e a crença na democracia. A crença na ciência baseia-se no seguinte. Hoje, 2015, o número total, o número de cientistas que existem hoje, de pessoas que trabalham hoje em ciências, em todos os ramos científicos, é maior hoje do que os cientistas todos para trás, de todas as épocas, juntos. Perceberam o que eu estou a dizer? O número de cientistas hoje é maior do que o número de cientistas somados de todas as épocas para trás, juntos. Isto é porque a ciência é uma coisa importante. Em democracia, a crença na democracia. A maneira como os regimes políticos se têm organizado tem evoluído muito ao longo do tempo. E não há só um conceito único de democracia. Quer dizer, o grau de democracia varia muito ao longo de umas sociedades para as outras. Mas nunca, na história da humanidade, houve tantos regimes democráticos instalados como hoje. Repara, hoje é o maior número de regimes democráticos de sempre. De sempre. Embora o grau de democracia varie de uns países para os outros. Não é a mesma coisa em todo lado. Bom, e então, ainda continuando a refletir sobre algumas ideias, trago aqui 3 ideias importantes, que eu considero importantes. Uma delas é uma ideia que foi defendida pelo prémio por Einstein, um grande físico alemão, que foi naturalizado norte-americano, sabem, que foi no tempo do nazismo, que ele saiu da Alemanha e que foi naturalizado americano e que foi prémio Nobel da Física em 1921 e que faleceu em 1955. Não foi há muito tempo. Eu já sabia ler quando Einstein morreu. Eu já sabia ler. Em 1955. E ele dizia então, em 51, dizia: uma coisa aprendi ao longo da vida. Toda a nossa ciência é primitiva e jovem como uma criança. E apesar disso, é a coisa mais preciosa que temos. Mas isto foi dito em 1951. E Einstein não podia imaginar, ele que foi um prémio Nobel da Física, não podia imaginar o caminho que a ciência ia ter. Por exemplo, que ia ser possível chegar à Lua
como aconteceu em 1969, que é possível a comunicação via internet, como temos nos últimos tempos. Nada disto era conhecido de Einstein, mas ele já dizia isto sobre a ciência. E depois a segunda afirmação é de um antropólogo francês, Claude Lévi-Strauss, em 1964, que é considerado um dos intelectuais mais brilhantes do século XX. Morreu com 100 anos, em 1996. E ele é um antropólogo francês, e então ele dizia: o cientista não é a pessoa que dá a resposta certa, é a pessoa que faz a pergunta correta. O cientista não é quem dá a resposta, é quem sabe fazer a pergunta. Isto, Claude Lévi-Strauss. E depois a terceira, que talvez seja alguma coisa que possa dizer aos jovens presentes, já terão ouvido falar num grande divulgador da ciência, que foi o Carl Sagan, que faleceu também, pois ele faleceu jovem, com 60 anos, era um astrónomo americano e que foi um grande divulgador da ciência. E então ele dizia que a ciência é muito mais um modo de pensar do que um corpo de conhecimento. Reparem o que isto quer dizer. A ciência é um modo de pensar, não é um conjunto de conhecimentos. Portanto, aqui estão três ideias que são muito diferentes, todas elas relativas à ciência e ao conhecimento científico, ditas por pessoas em tempos diferentes e em contextos muito diferentes. Bom, então, quais são as questões que hoje se colocam? Há muitas questões, evidentemente, mas questões face à importância que é reconhecida a todos, ou por todos, sobre a ciência, embora de diferentes perspectivas. Então, colocam-se estas perguntas. Que ciência deve o público conhecer? O público aqui, aqueles que não são especialistas. Compreendem? É isto que eu quero referir. Mas que ciência é que deve o público conhecer? Quais são as situações do dia-a-dia em que o conhecimento e a compreensão da ciência são importantes? É para eu comer? É para eu comprar alguma coisa? Para que é? Eu, quando compro uma máquina, não preciso saber como funciona. Basta saber onde tenho que carregar. Não preciso saber como é que foi construída. Mas, afinal, em que situações é que a gente tem de ter conhecimento científico? E como transpor aquilo que é uma ciência de uma minoria, que é a ciência feita pelos cientistas, para o objetivo humanista que tem em conta a humanidade, que é ciência para todos. Portanto, estas três perguntas são três perguntas que os especialistas, que os cientistas sociais, que os estudiosos sobre educação em ciência, sobre a compreensão pública da ciência, se têm debruçado. Têm-se debruçado. E não há uma opinião única sobre isto. Bom, mas aquilo que nós temos consciência é que há atitudes negativas para com a ciência. Há atitudes negativas. E que atitudes negativas são estas? Por exemplo, a ciência é muito difícil, é uma coisa que poucos compreendem. Isso da ciência tem pouca aplicação no dia-a-dia. Eu faço a minha vida normal sem precisar de saber ciência. Isto é uma atitude negativa. A tecnologia que nós temos, telemóveis, computadores, tudo, isso é uma aplicação da ciência. Não é verdade. Não é? Pronto. Mas isto também é uma visão negativa sobre a ciência. E a ciência escolar, a ciência na escola, mas quem é que estuda a ciência? Só quem quer seguir cursos de ciência. Não existe aqui a perspectiva de que a ciência
tem um valor individual e pessoal e com repercussão social e, portanto, que todos nós, qualquer que seja a situação, devemos saber alguma coisa de ciência, a algum nível geral. Portanto, a ciência é algo que deve interessar a todos. É isto que eu quero dizer. Por exemplo, discursos negativos que há na sociedade relativos à ciência e tecnologia. Discursos negativos. Olha, escolhi aqui o primeiro, os alimentos geneticamente modificados. Já ouviram falar nisto, certo? Isto tem alimentos geneticamente modificados. Quem ouviu falar, levanta o braço. Sim, geneticamente modificados. E há outros que dizem, não, isto não tem alimentos, não é um alimento geneticamente modificado. Então vão dizer, é bom, não é geneticamente modificado. Mas não sabem nada o que quer dizer isso. Mas dizem só que proliferam. Há muitas opiniões sobre o perigo dos alimentos geneticamente modificados. E, curiosamente, não há um único estudo científico que relacione um problema de saúde com a ingestão de um alimento geneticamente modificado. E, no entanto, na sociedade prevalece a ideia que os alimentos geneticamente modificados são maus. Outro domínio, também relacionado com a alimentação, onde há crença de que faz mal à saúde, é a questão dos aditivos alimentares. Por exemplo, este produto é natural, não tem aditivos alimentares, não tem químicos, é natural. E o que é natural é bom. Se tiver químico, não vale. Portanto, vamos desmontar esta ideia um pouco mais adiante. Portanto, isto são dois domínios para os quais proliferam na sociedade uma concepção do público, portanto, que aquilo que é natural é melhor do que aquilo que for artificial ou sintético. O que for o natural é melhor. Esta é a crença que existe. Tudo o que tiver a palavra químico é perigoso. Ou é poluidor, ou é até destruidor, porque é químico. Na década de 1980, havia muita gente que considerava que os químicos é que eram a causa dos males que existiam na sociedade, que tinham implicações negativas para o ambiente e que faziam mal à saúde. Por exemplo, desenvolveu-se o mito que tudo o que é feito via agricultura biológica é sempre muito melhor do que aquilo que é cultivado pelos processos tradicionais, convencionais, daquilo que se chama agricultura tradicional, em que se utilizam adubos químicos controlados. Ora bem, há trabalhos muito interessantes publicados sobre perigos enormes para a saúde de produtos alimentares produzidos por via não controlada e até pela dita agricultura biológica. Eu tenho aqui uma referência de um site onde está um artigo feito por um cientista sobre isto. É muito interessante. Portanto, o que eu quero aqui chamar a atenção é que aquilo que às vezes a gente ouve dizer não tem uma base científica. Vamos ver um pouco mais. Mas não é só sobre isto, por exemplo, aquilo que temos que consumir, que abundam ideias contra a ciência. Há posições públicas contra a ciência, mesmo nos países que têm um elevado nível económico e de escolarização. Por exemplo, há um desinteresse pela ciência, há movimentos que eu chamo anti-científicos, por exemplo, acreditar-se na astrologia, nos astros, no horóscopo, nos signos. Isso é anti-científico.
nos OVNIs, na magia, no ocultismo, no espiritismo, no miticismo, na cartomância. Acredita-se, ainda há pessoas que acreditam nisto. Em tempos eu li uma notícia que em Paris, havia no total mais curandeiros do que médicos. Em Paris. Cidade da luz e da cultura. Acredita-se em milagres para resolver problemas. Portanto, algum Deus há de fazer um milagre. Há dirigentes políticos que têm astrólogos para se aconselhar sobre medidas a tomar. Astrólogos privativos. Há dirigentes políticos. Acredita-se no criacionismo. Portanto, repudiam as teorias científicas sobre a evolução das espécies. Considera-se, há quem considere que tudo o que é radiação é perigoso, que a radiação é perigosa, toda a radiação. É mentira, porque há radiação natural, normal, e que é fundamental para a vida. E que dizem até que essa questão do aquecimento global, isso não é verdade. Isso são ideias, é uma espécie de uma conspiração geral, a nível mundial, e que é gerada por movimentos radicais de esquerda. É o que dizem. Ignorância. Portanto, há na sociedade muito disto. E há também na publicidade. E nós, por exemplo, eu tenho aqui de um rótulo, de uma embalagem de bolachas, de biscoitos, é português, mas em todo o lado isto se encontra, não tem a ver com Portugal. Mas então há uma publicidade que eu chamo aqui pseudocientífica, porque não é científica, e que serve para credibilizar, portanto, para dar crédito, para dar valor àquele produto para ser vendido. Isto é, para que o comprem. Então, o que é que isto diz? E a primeira coisa é a marca das bolachas. Depois diz, com margarinas 100% naturais. Reparem, logo está, 100% naturais. Portanto, a ideia de que o natural é que é bom. Diz naturais. Depois diz, não hidrogenadas. Diabo. Hidrogenado deve ser muito mau. Porque diz, não hidrogenadas. E depois diz, integral com frutose. Integral, outra vez uma palavra que quer chamar a atenção. Com frutose. Frutose, o que é isso? Frutose é açúcar. Então, se calhar, este açúcar é melhor que os outros açúcares. Pois é. E depois diz, sem corantes nem conservantes. Aquilo que eu disse há pouco. É natural, margarinas naturais, e isto não tem nem corantes nem conservantes. Portanto, isto é para vender o produto. Reparem, tenho aqui à esquerda, a palavra gorduras aparece. Gorduras, aparece lá, saturadas, insaturadas, poliinsaturadas, hidrogenadas, não hidrogenadas. Só estes tipos de gorduras que aparecem nas embalagens, discriminadas, nas embalagens de diversos alimentos, têm um significado científico preciso. A maioria, eu diria que mais de 99% do público em geral não sabe o que é que isto quer dizer de todo. Nada. Não sabe o que é uma gordura saturada, uma gordura insaturada ou poliinsaturada. Nada. No entanto, impingem-lhe na embalagem uma série de coisas que para quem compra não tem qualquer significado. É aquilo que eu chamo a publicidade pseudocientífica. Bom, não se preocupem com nada disto. Isto é só publicidade. Bom, mas também há no dia-a-dia, a gente também diz, não é só nas embalagens da publicidade, também dizemos no nosso dia-a-dia, e dizem os jornalistas na televisão, e dizem os políticos, e dizem os professores, e dizem os comunicadores, dizem em todo lado, utilizam-se expressões científicas no discurso normal
mas utilizam-se erradamente. Por exemplo, diz, houve um aumento exponencial de uma doença qualquer. Aumento exponencial é uma palavra, é uma expressão com um significado matemático preciso e que obedece a um crescimento segundo uma função exponencial. Não, isto é dito a propósito de qualquer coisa que aumenta muito, diz logo um aumento exponencial. E não se sabe de todo se aquilo obedece a alguma função exponencial. Portanto, é um abuso da linguagem matemática. Ou do uso da linguagem matemática. Também se diz, isto é significativamente diferente daquilo. Perigoso, errado, errado. Significativamente diferente é uma expressão com significado científico, mas para isto ser válido só se pode usar esta expressão quando se tiver feito um teste de significância estatística. Raramente alguém que utiliza esta palavra tem isso por trás. Portanto, isto é um abuso da linguagem científica. E isto encontra-se em teses, em trabalhos académicos, até. Depois diz outra coisa. Quando há um comportamento especial, diz, isto está no ADN, por exemplo, do partido. ADN, ácido desoxirribonucleico. ADN, aquilo que caracteriza cada uma das espécies. Mas está-se a utilizar abusivamente uma expressão científica para falarmos de uma outra coisa. Bom, e depois a expressão correntíssima, quando se quer convencer em última instância, o último argumento sobre que qualquer coisa é mesmo válida, diz, está provado cientificamente. Isto é uma redundância, porque a prova só pode ser científica. Não há provas não científicas. Portanto, provado cientificamente é uma redundância, é uma repetição de uma coisa. Parece que podia haver uma prova que não era científica. Está claro? Bom, então, permitam-me que eu desmonte um pouquinho aqui dos aditivos alimentares. Quando eu disse há pouco que os aditivos alimentares era alguma coisa que o público em geral tem receio e, portanto, julga aquilo que não tiver corantes, nem conservantes, nem outros aditivos, é que é bom. Está a ignorar que foi exatamente a indústria dos aditivos alimentares que permitiu a preservação de muitos alimentos, a sua conservação e o seu uso sem prejuízo para a saúde durante muito mais tempo. E, por exemplo, trago-vos aqui o caso exemplar da vitamina C. A vitamina C, que foi popularizada por este cientista, que tenho aqui a fotografia, foi Linus Pauling, que é um químico norte-americano, que já faleceu no final da década de 90, foi prémio Nobel 2 vezes. É o único cientista no mundo que foi 2 vezes prémio Nobel sozinho. Porque hoje os prémios Nobel é tudo em grupos, não é? São equipas, são 2, 3, 4 cientistas. Então, Linus Pauling foi o único cientista até hoje, e a história dos prémios Nobel já fez 100 anos em 2011, porque o primeiro prémio Nobel foi em 1911, 1900 e tal, não, já fez mais. Então ele foi prémio Nobel da Química em 1954 e foi prémio Nobel da Paz em 1962 pelo seu contributo para o desarmamento nuclear. Ele deu um contributo enorme e foi distinguido com o prémio Nobel da Paz em 62 por causa disso. Ora bem, Linus Pauling popularizou o uso da vitamina C. E ele viveu durante muitos anos com um cancro e considerou que a vitamina C
era uma convicção dele, lhe tinha permitido viver muito tempo graças ao uso, à tomada sistemática de doses incríveis, doses astronómicas de vitamina C. Bom, mas então a vitamina C, que todos nós usamos, ou conhecemos quem use, e que compramos na farmácia e que achamos, e que é recomendado pelo nosso médico, achamos que é uma vitamina importante para o organismo humano. Pois bem, a vitamina C, numa dose muito reduzida, é um conservante, é um antioxidante alimentar, que é o E300. Se a gente vir num rótulo de um produto alimentar E300, chama-lhe, isto é um conservante, isto é um químico, é perigoso. Pois é, mas aquilo é vitamina C. Estão a ver? A irracionalidade. Porque quando é vitamina, quando lhe chamam vitamina C, é bom. Quando se chama antioxidante, é mau. Portanto, não temos aqui uma atitude anticientífica. Convém que compreendamos melhor o que é cada um dos componentes antes de os rotularmos como definitivamente maus e de rejeitar. Este é um caso, é um exemplo. Bom, não vou passar isto à frente, só quero dizer-vos aqui uma coisa. Os organismos geneticamente modificados. Há uma grande polémica a nível mundial sobre isto. Há muitas correntes, há opositores, há uns porque dizem que são monoculturas, porque tornam-se resistentes às pragas. Há muita... Não é sobre isso que quero falar, há outras coisas. Mas são as aplicações de origem genética que permitiram avanços incríveis também na medicina. E, por exemplo, eu gostava aqui de salientar o facto de que fez agora 6 anos, no mês de janeiro passado, fez agora 6 anos que foi concebida, que nasceu a primeira menina em Londres, que foi concebida por técnicas de reprodução medicamente assistidas, em que houve uma manipulação genética e essa menina pode morrer de muita coisa, mas nunca vai morrer de cancro da mama. Porque foi manipulado o gene que provoca o cancro da mama. Porque a família, a mãe e a família toda dela materna tem um historial muito grande, muito comprido, de precocemente desenvolverem o cancro da mama. E então os pais quiseram, numa experiência inédita, entrar nesta experiência, exatamente, de por manipulação genética ser retirado o gene que provoca o cancro da mama. E esta menina tem agora 6 anos. Só. Foi em 2009 que ela nasceu. Mas ela nunca vai ter o cancro da mama. Reparem, portanto, tudo o que é terapia genética não é só porque se fez milho transgénico e que aquilo é um perigo para o resto das culturas. Não é nada disso. Há muito mais conhecimento. Há muitas coisas que se podem vir a fazer e que nós não temos o direito de rejeitar liminarmente que são más ou são erradas. O que não quer dizer que se possa investigar ou fazer tudo. Bom, por exemplo, é por manipulação genética, está aqui de uma revista norte-americana de didática da química, por acaso é de química, por exemplo, é por manipulação genética que nós podemos ter uma maçã, quando abrimos a maçã, em vez de oxidar logo e ficar escura, ela permanecer clara, por exemplo. Bom, mas a formação em ciência e tecnologia, eu referi-me aqui a alguns casos. Eu vou ter que avançar porque já percebi que não devo ter o que eu tenho aqui. Eu pensei que tinha mais tempo, portanto vou avançar mais. Desde as décadas de 1980 e de 1990, portanto, as últimas 2 décadas do século passado, a relevância do conhecimento científico e tecnológico foi tida como enorme para o desenvolvimento das sociedades
e que a escola deveria potenciar, sobretudo, competências para saber aprender. Não apenas que em ciências se apresentasse uma coleção de factos e de saberes já adquiridos. Era preciso ir além disso. E era preciso uma outra coisa. É que a ciência na escola não era uma distinta daquilo que a gente chama ciência para a cidadania. Ciência para compreender o mundo. A ciência que se ensina em contexto escolar deveria permitir-nos a nós desenvolver, a nós, aos alunos, a todos aqueles que estudam ciência, desenvolver competências pessoais com repercussão social. Isto é, capazes de serem mobilizadas para quando tivermos de intervir socialmente. E estas visões, aquilo que os investigadores chegaram à conclusão e têm vindo a trabalhar, é que estas duas visões não são incompatíveis. Estas duas visões, promover o ensino das ciências com o enquadramento social, é possível. E é preciso realçar a relação que existe entre a ciência e a sociedade, a tecnologia e a sociedade, e a tecnologia e a ciência. Portanto, aquilo que nós chamamos uma visão CTS para o ensino das ciências. Bom, mas esta questão também é uma questão que baralha muito pelas designações. Porque há uns que chamam, pois, compreensão pública da ciência. Mas há outras pessoas, há outros autores que chamam literacia científica. E há outros autores que chamam ainda alfabetização científica. E há outros que chamam cultura científica. Pois, meus amigos, o que eu quero dizer é que isto tem a ver com a tradição das escolas de pensamento, mas que isto, no fundo, não tem diferenças substanciais. Por exemplo, literacia científica utiliza-se mais nos Estados Unidos. Os países anglo-saxónicos utilizam compreensão pública da ciência. Os países francófonos e em Espanha chamam com a alfabetização científica ou cultura científica. Bom, a OCDE utiliza literacia científica e a Unesco cultura científica. Portanto, quando aparecerem estas expressões, não julguem que são coisas conceptualmente distintas, possivelmente têm todas a mesma raiz. Bom, então nesta questão da literacia científica e da compreensão pública da ciência, nos últimos 50 anos houve muitos estudos e as ideias evoluíram. Evoluíram como? Houve pessoas que foram elaborando o conceito, isto é, apresentando propostas sobre a evolução, o que é que significava o próprio conceito. Houve a concepção de modelos e de instrumentos para avaliar, então, o nível de literacia científica das pessoas. E houve a organização de grandes projetos para o ensino das ciências que tivesse isto em conta. Porque, afinal de contas, se isto é um propósito da sociedade, tem que ser uma orientação para o ensino das ciências. Bom, eu vou passar isto à frente, que tem agora, isto vai ficar tudo disponível, e queria então aqui dizer, o que é, quando se está a falar na avaliação da literacia científica, esta é uma questão polémica. É uma questão polémica quer dizer que não existe consenso. Portanto, que uns questionam porque assim e não de outra maneira. É polémico porque, afinal, o que é que o público deveria saber? Quem é que define que saberes devem ser avaliados? É outra questão. E qual é a forma mais adequada para eu ir fazer a avaliação? É uma pergunta, um questionário? Não é. E como é que se interpretam os dados recolhidos, isto é, que ilações posso tirar sobre o grau de literacia dos indivíduos, sobre questões... Porquê é que eu estou a ajuizar que aquele ou aquela não sabe este assunto da biologia, que
Se eu for perguntar a um químico ou a um engenheiro eletrónico, ele também não sabe. E até é um cientista. Como é? Com que direito? E depois, que legitimidade da afirmação sobre a falta de compreensão do público sobre as ciências, se há cientistas que são especialistas numa área, mas que não sabem nada das outras áreas? Nada. Portanto, estas questões são questões legítimas, porque realmente as respostas podem ser muito variadas. Não há uma resposta única para isto. Bom, e houve depois uma crítica, houve deste tipo de crítica. Essa questão de quererem avaliar a literacia científica das pessoas, dos cidadãos, as críticas foram sobretudo de três tipos. Então, uma crítica que se chamou uma crítica política. Política porquê? Querem ir avaliar a literacia para depois demonstrar que a compreensão da ciência pelo público é pouca, é baixa, e então é preciso fazer mais investimentos. Portanto, isto é uma crítica de natureza política. Ou então, pode ser uma crítica de natureza conceptual. Porquê? Porque há a ideia que quem tiver mais conhecimento em ciência, então tem uma atitude mais positiva para com a ciência. Isto não está provado. Portanto, há aqui uma crítica de natureza conceptual. E o terceiro tipo de crítica poderia ser aquilo que se chama teórico-metodológica, que queria dizer que, apesar de se poderem fazer perguntas sobre ciência, dificilmente se conseguirá fazer perguntas às pessoas sobre o que elas pensam sobre o que é ciência. Portanto, isto não foi por isto que deixou de haver estudos, e vou aqui falar 2 ou 3 resultados. No ano 2001, o Eurobarómetro, que é um grande projeto europeu que procura fazer estudos sobre os europeus, também aqui sobre a ciência, o que é que tinham aqui? Fizeram um grande estudo a nível da Europa, e os europeus diziam que as áreas com o maior interesse são a medicina e o ambiente, por exemplo. A fonte de informação preferida para uma pessoa se atualizar cientificamente era a televisão. Reparem, portanto, onde é que aprendiam sobre ciência? Pela televisão. E depois, o balanço das vantagens e dos prejuízos da atividade científica é vantagens e prejuízos. Mas o balanço é positivo, embora reconheçam que não é através do conhecimento científico que se resolve tudo. Não, há problemas que não é por aí que se resolve. E que deve haver limitações éticas à atividade científica. Sabem o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se pensa que nem tudo aquilo que é tecnicamente possível é eticamente admissível. Bom, há mais, isto vai ficar disponível, depois podem ver em outra ocasião. Mas então, cerca de uma década depois, o estudo voltou a ser repetido. Portanto, em 2010, já os europeus, outros, eventualmente pode ter havido algum que ainda participou nos 2 estudos, mas são amostras escolhidas aleatoriamente, não são as pessoas que se oferecem para responder. Então, já começam a dizer que têm interesse nas novas descobertas de ciência e tecnologia, ou muito, ou moderado, já muita gente. A informação sobre as novas descobertas também já se sentem mais confortáveis, não participam em debates públicos, têm uma imagem positiva sobre a ciência e tecnologia, mas é menos clara a imagem sobre os cientistas. Têm uma visão otimista sobre o impacto e dizem uma coisa muito interessante, é que o público deveria ser consultado sobre decisões tomadas pelos cientistas sobre a ciência e que os cientistas deviam comunicar melhor com o público
o que fazem. Quer dizer, os cientistas têm descobertas, mas não comunicam, não explicam ao público não cientista o que é que aquilo quer dizer. Portanto, o público diz isto muito interessante. Muito interessante. E depois dizem, reparem, dizem que esta ideia que a gente tem, que interessam-se mais por futebol do que por ciência. Bom, mas os europeus, quando foram questionados, os interessados em ciência e tecnologia eram 80%. E esses mesmos, quando foram questionados sobre o interesse por desporto, não era só futebol, era desporto em geral, era só 65%. E depois diz que não sabem se há muito investimento ou não na ciência e tecnologia. Mas uma coisa é interessante, e os americanos depois também vêm a corroborar esta ideia, é que não sei quanto é que se gasta na investigação científica, mas uma coisa é certa, devia gastar-se mais. Quer dizer, acham que deveria sempre haver mais investimento para a ciência e tecnologia. E dizem que 75% dos cidadãos dos Estados da Europa, dos Estados europeus, consideram que a ciência e a tecnologia trará mais oportunidades para as futuras gerações. Reparem que consideram aqui como um domínio que dará mais oportunidades às futuras gerações, mais condições de vida. Os americanos, portanto, num estudo também realizado em 2014, os americanos também têm coisas parecidas com os europeus, rejeitam mas há aqui uma questão muito interessante que não foi perguntada aos europeus, e que é, pouco mais de metade rejeitam a astrologia como ciência. Quer dizer, há quase metade dos americanos que julgam que a astrologia, os astros, os horóscopos, os signos, são uma ciência. Quase metade dos americanos. E que este número nunca foi tão grande como, quer dizer, agora em 2014 estão-se a recuperar os valores de 30 anos atrás. Reparem. Portanto, retrocederam nesta ideia. Mas consideram que têm confiança nos líderes científicos são os líderes da comunidade científica e médica têm muito mais reconhecimento pelos americanos do que os líderes dos outros grupos, à exceção dos líderes militares. Por exemplo. Vamos avançar aqui. Há aqui uma outra questão que também gostava de chamar a atenção no estudo dos norte-americanos. É que apenas cerca de metade considera que as ciências sociais são ciências. Reparem. As ciências sociais são ciências. São ciências diferentes das ciências experimentais. Mas metade dos americanos não considera isso. E os portugueses? O que é que pensam? Eu só vou mostrar-lhes aqui três há muitas perguntas num estudo que já foi feito há muito tempo. Então, era perguntado se os eletrões eram maiores ou menores que os átomos. O eletrão e o átomo. Por exemplo, em 1996, só 31,8% responderam certo. Reparem. Portanto, os eletrões são partículas do átomo. Portanto, os eletrões são mais pequenos, não é? Mas só 31% é que acertou. Reparem. Quando se perguntou se o leite radioativo, depois de fervido, perdia a radioatividade, claro que não perde, a radioatividade não passa por fervura, só acertou 47%. É que acertaram. Portanto, mais de metade julgava que fervendo aquilo resolvia. E se a radioatividade é produzida pelo homem, só acertaram, que não é verdade, porque a radioatividade natural, só 34% é que acertaram. Mas deixem-me mostrar-lhe uma outra pergunta aqui, muito engraçada, que é a última. Que era sobre o sexo do bebê. Os genes
são os genes do pai que determinam o sexo do bebê. São os genes do pai. Esta afirmação. O que se perguntava era isto, era certo ou era errado? É certo. São os genes do pai é que determinam o sexo do bebê. Quantos portugueses é que acertaram? Só 42%. Quer dizer, 58% julga que a culpa é da mãe. Vão a ver? Isto é terrível. Porque o pai realmente não tem culpa no sentido factual. Porque não é ele não determina. Mas é o seu gene que é determinante do sexo do filho. Mas não, 58% ainda acha que a culpa é da mãe. Só tem rapazes ou só tem raparigas. Não é verdade, a culpa é do pai, embora o pai não tenha culpa. Bom, e uma coisa impressionante foi a pergunta aqui, a última de cima, se era a Terra que gira à volta do Sol ou o Sol à volta da Terra. Reparem, é a Terra que gira à volta do Sol ou o inverso? É a Terra que gira à volta do Sol, verdade. Só acertou 43%. Reparem, meus amigos, experimentem fazer estas perguntas lá fora com outros colegas e vão ver as respostas que têm. Pois é, muito complicado. Então quero eu dizer que isto da compreensão, o nosso nível de conhecimento, portanto, aquilo que nós chamamos a literacia individual, é o conjunto de saberes e competências que cada indivíduo, consoante o seu papel social, deve ter de modo a contribuir para que a sociedade à qual pertence alcance um nível de compreensão pública adequado. E é por causa deste nível individual que nós somos capazes de fomentar na sociedade um determinado nível social de conhecimento em ciência. E é esse nível de conhecimento da sociedade que é determinante de decisões a nível do poder político. Um poder político, por exemplo, quando destina fazer uma incineradora ou construir lixeiras, a maioria das vezes tem por base pressões sociais. E é bom que as pressões sociais que existam sejam informadas com conhecimento científico correto. Portanto, aquilo que eu digo aqui, o nível individual determina o nível social e o nível social, aquele que temos, é que vai ser fundamental para determinar o investimento que se vai fazer a nível individual. Portanto, há aqui uma correlação entre os saberes individuais e os saberes coletivos. E por causa deste assunto e desta importância é que a nível académico, a nível escolar, se então está em discussão o desenho dos programas, dos currículos, para o ensino das ciências que visem a compreensão pública da ciência. Eu trago-vos aqui a capa, o cabeçalho, de um artigo muito importante que foi escrito em 1996, portanto há quase 20 anos, por um cientista da Universidade de York, inglês, que ainda é vivo e que trabalha, excelente, em desenvolvimento curricular. Ele é químico. E então aquele aqui apresenta os fundamentos para um currículo de ciências que visa compreensão pública e que dá aqui grandes orientações. Não vou falar disto para vocês. Bom, mas há muitos estudos, outros, que também se preocupam com isto. E há um trabalho muito recente, feito na Europa. Desculpem, mas eu venho aqui para a América, venho para a Sul-América, e venho com uma visão da Europa. É natural, sou europeia, e portanto estou a pensar que estou formatada por um pensamento europeu, mas tenho conhecimento do que se passa em outros pontos do mundo. E trago-vos aqui um relatório que é muito interessante e que basta colocar no Google
relatório ROCAR e vai aparecer logo. ROCAR, este chama-se relatório ROCAR, foi um estudo encomendado pela Comissão Europeia a Michel Rocard, que foi o presidente deste grupo de trabalho, que ele foi primeiro-ministro de França. Este antigo, há muito tempo atrás. Este primeiro-ministro de França, que era um deputado do Parlamento Europeu, foi-lhe encomendado pela Comissão Europeia um estudo sobre o que é que se passava nas escolas na Europa sobre o ensino das ciências. E ele constituiu um grupo de trabalho de cientistas independentes e que foram estudar o que se passava em vários países. E então chegaram aqui, portanto, se quiserem procurar este relatório, está escrito em inglês, em francês, em português, não sei se há em espanhol, também deve haver. Basta pôr relatório ROCAR, 2007, não basta pôr relatório ROCAR, vai aparecer logo. E então eles concluíram o seguinte, só trago aqui esta conclusão que era importante no contexto de formação. A forma como a ciência é ensinada na escola é o fator mais determinante do interesse dos jovens pela ciência. A maneira como a ciência é ensinada. Todos vós, se calhar, dizem assim, pois, eu tive um professor de física fantástico. Eu tive um professor de química horrível, não gostei nada. A maneira como a ciência é ensinada é o fator mais determinante para o interesse dos jovens. E não é só da ciência, das outras coisas também, mas estou a falar agora do ensino das ciências. Depois, as metodologias, então para que aumente esse interesse das ciências, o que é preciso? Duas coisas que esta equipa de peritos salientou. Uma delas, as metodologias de ensino formal centradas no aluno. Não é o professor só a falar, como eu hoje estou a falar convosco. Mas eu disse que isto não era matéria para exame. Portanto, não é assim. Metodologias de ensino centradas no aluno. E a segunda recomendação muito importante, competências dos professores. O saber dos professores. Todos vós sabeis muito bem. Não é só no secundário, mas também na universidade. O nível, o conhecimento do professor é fundamental. Nossa percepção sobre o nível de conhecimento do professor. E com muita facilidade nós vemos. O professor até pode saber muito, não sabe comunicar. Pois é, as competências dos professores para saber ensinar e o trabalho em rede dos professores. Portanto, estas recomendações deste relatório ROCAR têm outras, mas são importantíssimas. Eu destaco aqui estas. Quantos minutos me dá? Quanto devo terminar? 5 minutos. Pronto, vá. 5 minutos vou aqui escolher. Então, que perspectivas temos para a organização do ensino das ciências? A última que eu vou aqui chamar a atenção, que é uma orientação CTS para o ensino das ciências. Quer dizer, temos que escolher temas. Que temas são? Já repararam que na escola, a nossa passagem na escola é muito curta? Quer dizer, alguns acham que andam há muito tempo, já estudaram. É muito curta em relação à nossa vida. Estamos a fazer uma formação académica para depois ter uma graduação profissional, para entrarmos numa vida profissional, ou se calhar muitas vidas profissionais. Isto não é como há 40 anos atrás, que a gente tinha uma profissão que era para o resto da vida. Não. Agora vai-se mudar de profissão muitas vezes ao longo da nossa vida profissional. E o que vai acontecer é impossível de dizermos hoje. Mas uma coisa é certa. O que se aprende na escola é sempre sobre aquela época em que lá estamos. E aquilo que nós vamos fazer enquanto profissionais, aquilo que vamos precisar de saber enquanto cidadão, é muito do que vamos precisar de saber ainda não está descoberto. Então como é? Então a escola para que é que serve se eu vou precisar saber coisas que ainda não se sabe o que são? Pois é. É que a escola tem que se orientar para a formação dos indivíduos em termos de competências pessoais que os ajude a pensar cada situação e que os ajude e que eles depois sejam capazes de construir conhecimento ou de o procurar, de conhecer. Portanto, a escola não é a formação definitiva. Então, o que é que vamos aprender na escola? Toda a gente dirá o que é básico. Está bem. E como é que a gente sabe o que é básico?
para o mundo da amanhã. Como é que eu sei o que é básico? Bom, então o que eu devo estudar são temas relevantes hoje e perceber como é que se desbrava o conhecimento para se alcançar a compreensão daquele tema. Porque quando tivermos outro tema, nós teremos talvez as ferramentas que nos ajude a desbravar caminhos para aprender sobre outros temas que precisemos então nessa ocasião. Portanto, escolher temas societais, temas com relevância social, onde existam conceitos específicos para ser desenvolvidos. E esses conceitos específicos, se for temas societais importantes para a química, são conceitos de química, que mostre a relação e os princípios da tecnologia que lhes estão associados e que mostre, sobretudo, a importância desse tema, desse conhecimento, a nível de impacto de ordem social, económica e ética. Quer dizer que o ensino das ciências não pode estar centrado em conceitos à margem das implicações que esses conhecimentos, que esses têm na compreensão de determinados temas e esses temas, quais são as implicações de ordem social, económica e ética que envolvem. Porque o conhecimento científico não é tudo. Mas é uma parte importante, mas nunca será tudo. Bom, isto seria mais para professores. Vou passar à frente, se o ensino em contextos. Deixem-me aqui também dar uma referência sobre o desenvolvimento sustentável. Possivelmente alguns dos jovens que aqui estão terão ouvido falar que 2005 a 2014 foi a década da educação para o desenvolvimento sustentável. Uma década proclamada pela Unesco. E agora se fala no pós-2015. Esta década eleita pela Unesco, ou designada pela Unesco, para ser um foco de atenção no mundo inteiro sobre os problemas do desenvolvimento sustentável e sobre a atenção que é preciso todos termos para isso. Ora bem, esta educação para o desenvolvimento sustentável pode ser um princípio orientador para a escolha dos contextos e dos temas societais para a organização do ensino das ciências. Na perspectiva que há pouco lhes disse, interrelacionando sempre ciência, tecnologia e sociedade. Portanto, escolher conteúdos que sejam pertinentes, com contextos e estratégias diversificadas, que permitam desenvolver competências e capacidades e valores e que sejam princípios e que reforcem, lá está, princípios e processos democráticos, compreensão das dimensões científicas e tecnológicas dos problemas. Portanto, a escolha dos temas não é definitiva. E a escolha do tema vai variando ao longo das épocas. Não é possível ensinar ciências, um professor de ciências, mais do que todos os outros. É um professor que tem que se preparar sempre, todos os dias. Porque todos os dias, ou quase todos os dias, há alguma notícia na comunicação social sobre alguma descoberta científica e o aluno ouviu aquilo e vai logo no dia seguinte perguntar ao professor. Logo. E o professor não pode sistematicamente dizer que não sabe. O professor de ciências tem que estar permanentemente a informar-se. Ele não se informa automaticamente, mas deve estar a informar-se. E então, este é um desafio que se coloca a todos os professores, mas aos professores de ciência em particular. Estou a terminar e então dizia aqui um Prémio Nobel da Medicina 2001, numa conferência muito interessante que ele fez em Portugal, em 2014, há um ano, que ele dizia na conferência dele, vivemos melhor hoje e mais tempo. Quer dizer, toda a gente sabe que a longevidade das pessoas aumentou, da sociedade. E vivemos melhor, temos mais saúde, não quer dizer que não haja pessoas que vivam, que morram cedo e de doença. Mas, em média, vivemos mais, melhor e mais tempo. Preocupamos-nos mais com o ambiente e a poluição é menor. Vão dizer, há cada vez mais poluição. Não, a poluição hoje está muito mais controlada.
Aumentou o financiamento à investigação científica. Aumentou na última década, apesar de não ser o que muitos desejam. O investimento na ciência é a base do desenvolvimento económico. Espera-se que a economia cresça à custa dos bens da ciência e da tecnologia. E a investigação ajudará a sair da crise. A crise mundial, mais nos países do que noutros. Temos na comunidade científica uma língua e uma cultura comuns. E na Europa, a 28, atualmente, na Europa há 28, que é uma coisa, um continente muito pequenino, comparado com o continente sul-americano, na Europa há 28, há 73 milhões de pessoas nas estatísticas de ciência e tecnologia. Este é o número atual. Portanto, estamos a concluir e a verem que vou deixá-los em paz. A educação, quero então concluir, que a educação é crucial para o desenvolvimento cultural, social, económico, sanitário, científico e tecnológico de um país. A educação é crucial. Estou a falar de educação em geral. Ciência para todos não quer dizer a mesma ciência para todos. E por causa disto, critica-se porque é que os testes PISA, porque é que se fazem as comparações através dos resultados do PISA, quando os cidadãos, os jovens de um determinado país, de uma determinada situação económica, estão numa condição completamente distinta do outro. Porque é que se vai comparar aquilo que não é legítimo comparar? A questão é esta. A ciência é uma atividade humana, uma forma de pensar e de compreender. Por isso é que eu disse que fazia parte da cultura. A essência do pensamento científico é a sua capacidade de examinar problemas. Reparem, examinar problemas sob diferentes perspectivas. Procurar explicações para os fenómenos naturais e sociais e prever cenários de ocorrência de outros. Prever cenários, isto é, em que condições pode haver outros fenómenos também, explicados por isso. Toda a atividade científica é constantemente submetida à análise dos pares. Sabem como não é um cientista num determinado laboratório que descobre uma coisa e aquilo ficou automaticamente válido. Não é assim. Estou a falar agora para os jovens. Todos os meus colegas sabem bem do que é que estou a dizer. É constantemente submetido à avaliação dos pares. Um trabalho, para ser publicado numa revista, tem que ser validado por um painel de especialistas que o validam, que o analisam, sem saber quem são os autores. É aquilo que se chama um blind review, quer dizer, uma revisão cega. Não se sabe quem é que o escreveu. Ser-se literato do ponto de vista científico deve ser o ideal que cada indivíduo deverá ir desenvolvendo ao longo da sua vida. Não é uma coisa que fica terminada quando eu saio da escola. É uma coisa que eu tenho de cultivar e de aprofundar todos os dias da minha vida. Todos os dias é uma maneira de falar. Não é todos os dias que eu tenho de estar. Mas tenho de ter uma preocupação permanente, constante. A ciência está na sociedade e a ciência é para a sociedade. E a função social do conhecimento científico é a procura do bem-estar da humanidade. E pronto, vou terminar. O último agora é mesmo a última slide que tenho aqui, e que diz: a ciência como cultura significa que a ciência deve ser um objeto de estudo tão importante como a literatura ou a arte. Portanto, a ciência deve ser para todos e obrigatória para todos a um determinado nível. Depois há opções, claro. Há a opção de área de estudo. Ciência para o consumo e ciência para a saúde implica, se nós dizemos este slogan, ciência, saber ciência, para ser melhor consumidor, para ter mais saúde, então implica que o ensino das ciências inclua temas, lá está, relacionados com práticas saudáveis e formas de alcançar. Portanto, eu não posso apregoar que a ciência para a cidadania, para o consumo ou para a saúde, se
Isto está a terminar. Isto está a terminar, pronto, e vai mesmo terminar. E ciência para mais cidadania, para mais e melhor cidadania, e ciência para melhorar o pensamento crítico. Isto são grandes objetivos que temos, e acabou mesmo, já não me deixava passar. Eu agora só queria deixar a minha referência para quem quiser consultar alguma coisa ou poder fazer. Pronto. Esta é, portanto, só tinha o último slide onde deixava um e-mail para alguém que me consegue. Estava mesmo programado para o tempo. Estão a ver? A maneira... Antigamente fechavam-se as luzes. Agora fechavam-se as luzes e cortava-se o som. Agora corta-se a bateria do computador e acabou. Ciência para mais... Foi mesmo. Para mais justiça social e para melhorar o pensamento crítico. Portanto, meus caros amigos, muito obrigada pela atenção que me dispensaram. Isto foi um gosto para mim estar aqui. Eu tenho aqui referência sobre o meu e-mail, que podem usar no caso de quererem fazer algum contacto. Esta apresentação vai estar disponível em PDF, se o programa doutoral quiser, portanto, disponibilizar, pode fazê-lo. E tenho aqui um blog, uma página pessoal, onde tenho vários trabalhos publicados, portanto, poderão visitar quando quiserem. E depois o endereço da Associação Ibero-Americana CTS na Educação e Ciências. Poderão conhecer todos aqueles que já constituem este corpo de associados e poderão ver se reúnem as condições para também se candidatarem a estar. Foi com muito gosto que estive. Muito obrigada pela atenção dispensada. Muito obrigada. Profesora Isabel, muchas gracias por su presentación. Creo que mientras ustedes van pensando sus preguntas, las van anotando. Simplemente un comentario general, en el sentido en que esta línea de ciencia, tecnología, sociedad, en el campo particularmente la didáctica de las ciencias, se ha convertido en una opción muy importante frente a la educación en ciencias tradicional y nos pone unos retos nuevos, particularmente de los trabajos de los años 90 para acá, en poder vincular la educación en ciencia con los problemas sociales y ambientales y particularmente con una formación para la ciudadanía responsable y de participación política y cultural que muy difícilmente la educación tradicional pues ha permitido en el desempeño de los maestros. Por lo tanto, quiero agradecerle porque estas ideas y este trabajo de investigación que viene desarrollando la profesora Isabel en la Universidad de Aveiro pues se ha vuelto un referente importante para Iberoamérica y para el mundo que la ha leído en los últimos 20 años. Bueno, pasamos ya a las preguntas. Quisiera saber si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Profesor, adelante. Gracias. Primero que todo, muy interesante la conferencia, Ciencia y Tecnología. Y obviamente la Unión Europea pues, lleva liderazgo importante. Yo tengo una pregunta muy concreta. ¿Cómo unes tú ciencia, tecnología y los spin-off, el emprendimiento, etcétera? Lo traigo a cuento porque la Unión Europea es muy fuerte. Existe un vicepresidente para todo el emprendimiento y todo lo que la contratación pública, etcétera, que me parece que aterriza socialmente, que es uno de los objetivos, la ciencia. Y obviamente acerca a los investigadores a la sociedad. En el caso nuestro, aquí hay un curso de desarrollo empresarial de ingeniería de sistemas. Para mí es importante esa pregunta. Gracias. Y la pregunta era... ¿Cómo quieres responder? Pregunta. Pues, la pregunta era... No comprendí bien la pregunta. No comprendí. Ya. No comprendí Vale. el contexto. ¿Cómo opera el desarrollo empresarial dentro del contexto de ciencia y tecnología? Bom, posso responder? Es para el público. Sí.
essa é uma questão muito difícil. Aquilo que se os políticos tratam dela e dão muitas respostas. Em boa verdade, o que vai acontecer é que vai ficar dependente de cada grupo, das suas atitudes, dos seus saberes e da sua capacidade de criação de contextos para novos produtos ou novos empregos, poderem então dar o salto. Porque não é com uma decisão política que isso se resolve. Isso resolver-se-á, sim, se houver uma disposição política para o fazer, mas se houver da parte dos cidadãos, dos empreendedores, dos empresários, capacidade e competências para saberem desenhar produtos com repercussão social positiva. Portanto, aquilo que nós defendemos é que a escola, enquanto ambiente institucionalizado de formação de competências dos indivíduos, é absolutamente fulcral. Mas não pode ter a escola para isso uma perspectiva de ensinar apenas aquilo que é conhecido. Tem que ensinar a cada um saber desenvolver-se. E para isso tem que se desfazer de mitos e de preconceitos, julgando que, por exemplo, que o professor é a fonte de todo o conhecimento. O professor tem que ser o motor do desenvolvimento. E são os jovens, os graduados e os pós-graduados, que vão ser capazes de dar o salto para a construção desse novo contexto. Pois eu acredito que o futuro estará neles e que seremos nós hoje os responsáveis por impulsionar esse saber. Mas os políticos é bom que tomem consciência. Depois, o resto, veremos. A capacidade de resistência de todos eles é fundamental. De resistência e de persistência. Muito obrigada. Voy a tratar de organizar la pregunta. Da la impresión que lo que no se considera científico pues no es válido, ¿verdad? Muchos grupos culturales han respondido la pregunta de dónde provienen ellos. La ciencia ha dado una respuesta frente a eso. Pero, ¿qué le dice un profesor de ciencias que está dentro de un currículo perteneciente a un proceso de etnoeducación con comunidades indígenas que histórica y culturalmente no aceptan esa respuesta? Es anticientífico, no es válido, no es verdad. Pois, muito bem. Essa é uma questão muito atual e que muita gente questiona. Aquilo que eu tenho para dizer e que dizem muitos cientistas é que a ciência não se ocupa de tudo. A ciência dá resposta e ocupa-se de algum saber, não de tudo. Portanto, as perguntas que têm resposta em ciência representam apenas uma fração pequena de todas as perguntas que o ser humano pode fazer. Não há o científico e o anticientífico. Há a ciência e outros domínios de saber. Há a ciência e outros domínios de saber. Por exemplo, a religião não conflitua com a ciência porque não está acima nem abaixo. É uma explicação de natureza diferente. A ciência não tem que refutar a existência ou a não existência de Deus. Isso é um problema de outro domínio. Portanto, é uma questão que não ocupa os cientistas. Portanto, não é acreditar-se ou não se acreditar em Deus, não é uma questão científica. É uma questão de outra natureza, pois é de outro foro, é de um foro filosófico, onde é que eu encontro explicação para o que existe, para a diversidade do que existe. Em ciência explica-se
porque é que este fator ou aquele influencia ou tem esta consequência, ou que causas deram origem a este fenómeno. Não se questiona se existe ou não existe Deus, por exemplo. Deus qualquer que ele seja. Portanto, são domínios distintos. E o erro, quanto a mim, e os conflitos que aparecem, é porque se julga que o saber científico é o máximo e que tudo o resto não serve de nada porque não obedece ao cânone científico. São questões independentes. Há cientistas que são crentes e há outros cientistas que não são crentes. E não é por isso que são melhores ou piores cientistas no seu domínio. Esta aqui é a questão. É muito complicado, mas esta é a questão. E já há muitos livros sobre o assunto. A relação entre a ciência e a religião, por exemplo. E nós não temos que responder que uma crença de uma pessoa é não científica. Eu vi que é não científica. Acreditar que na astrologia é não científico. No entanto, há muitas explicações, há muita coisa. Naquilo, não. É outro tipo de construção, não é ciência. Não é ciência. É não científico. Certo? É não científico. Isto não é fácil. É muito complicado. Profesora Isabel, muchas gracias por su conferencia y sobre todo porque también hace falta defensa de la ciencia y de la forma como ha llegado la ciencia a la cultura también, ¿no? Porque en estos momentos existen discursos aún que no sé si sea la ciencia clásica como tal o siga siendo a toda la ciencia, como por ejemplo clasificarla como determinista, reduccionista, universal, absoluta, abstracta, objetiva. Quería preguntarle si estamos viviendo una nueva ciencia que se hace más subjetiva al decir que es construida por científicos y que hace parte de la sociedad y la construye la sociedad. Y quisiera saber si en esos documentos donde se verifican productos, cómo existen criterios donde sea válida la subjetividad del científico, donde él pueda colocar su punto de vista ético, no solo estudiar el objeto como tal, sino también puede explicar o es obligación darle las implicaciones éticas y morales que va a tener eso, si eso lo está midiendo un artículo científico, por ejemplo. Eu tenho muita dificuldade em responder a essa pergunta, que isso é uma pergunta muito difícil. A ciência, a questão da subjetividade na ciência. Aquilo que caracteriza o conhecimento científico é a sua capacidade de resistir à prova do contrário. Não é? Portanto, ser capaz é a capacidade de resistir à refutação. Nas palavras de Popper, por exemplo. Ora, aquilo que não puder ser refutado com argumentos científicos é cientificamente válido. Tanto que há quem diga que o que tem que se procurar é a refutação daquele conhecimento. Enquanto nela não for encontrada uma prova que o inviabiliza, então ele é válido. A questão da subjetividade é uma questão muito difícil para mim, porque a subjetividade não pode colocar-se nunca sobre a validade da prova. Ela pode colocar-se ao nível das implicações sociais, quer dizer, uns acharem que é legítimo ou que não é legítimo. Penso que isso é de outro domínio e são realmente as pessoas, pensando nas repercussões sociais e éticas do conhecimento, que poderão achar, ao pensar nisso, que poderão falar na subjetividade. O conhecimento científico não pode ser subjetivo. Isto é, não pode ser suscetível de ser interpretado por mais do que uma maneira. Não é possível. Cada ciência terá o seu quadro de legitimação do conhecimento própria.
aquilo que existe nas ciências sociais é diferente do que existe nas ciências naturais e experimentais. Portanto, eu acho que estão em campos etimologicamente diferentes e epistemologicamente também diferentes e, portanto, não é legítimo nós acharmos que existe subjetividade. Porque, possivelmente, há subjetividade quando as pessoas estão a querer comparar coisas de domínios distintos. Pois. Profesora. Sí. Profesora, muchas gracias por la conferencia. Me gustaría saber, en toda esta visión acerca de la concepción de la ciencia que se tiene y de la participación en todos los procesos de la ciencia, ¿cómo se ve el papel de la tecnología? ¿Cuáles son las relaciones que se pueden vislumbrar aquí en todo este panorama que nos ha mostrado de las relaciones entre ciência e tecnologia? Bom, eu acho que a relação entre a ciência e a tecnologia é constante e permanente. Aquilo que hoje se tem conhecimento como sendo ciência é impensável de existir se não houvesse a tecnologia. E são as questões também científicas que obrigam, que desafiam os desenvolvimentos tecnológicos. E os desenvolvimentos tecnológicos, da tecnologia agora em particular, é que levam a novo conhecimento científico. Portanto, esta relação entre ciência e tecnologia não é a relação da ciência para a tecnologia, é uma relação que eu chamo uma relação bionívoca. O desenvolvimento é um desenvolvimento bionívoco, um desenvolvimento nos dois sentidos. Não é possível dizer qual é que está acima do outro. A ciência hoje depende da tecnologia e a tecnologia faz desenvolver a ciência. Portanto, mas a tecnologia não se desenvolve pela tecnologia. A tecnologia desenvolve-se porque há problemas científicos. E é o desenvolvimento da tecnologia que permite o avanço do conhecimento científico. Esta inter-relação é permanente. E não podemos julgar, como julgam muitos jovens, e como até alguns professores dão a ideia, é que primeiro desenvolveu-se a ciência e depois aparece a tecnologia como uma aplicação. Não é verdade. Foi o desenvolvimento, por exemplo, de toda a tecnologia digital que permitiu que hoje a ciência esteja no patamar em que está. Não é possível dizer qual é que está acima de qual. São as duas. É uma relação bionívoca e se não fosse o desenvolvimento espantoso da tecnologia, a ciência não tinha hoje o marco que tem. Portanto, esta relação existe e é permanente. E a obrigação no ensino das ciências de falar disso permanentemente. Permanentemente. Por exemplo, a tecnologia médica. É porque queríamos saber se havia um problema a nível de uma parte do corpo humano que se foi desenvolver TAC. A tomografia axial computadorizada. Não foi nada disso. Quer dizer, não foi nada disso, quer dizer, foi a procura. Como é que eu posso saber, como é que eu posso ter conhecimento, que tecnologia eu tenho que ter? Portanto, é um problema de ciência que obriga ao desenvolvimento. Mas depois o desenvolvimento da tecnologia é que coloca novos dados ou mostra novos dados que fazem levantar novas questões científicas e essas vão então procurar novas respostas e dar mais desenvolvimento à ciência. Portanto, a relação é absolutamente bionívoca. Eu acho que não há aqui a primazia de um em relação ao outro. Y a tecnología y a ciencia son indisociables. Muchas obrigada. Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer la última pregunta y cerramos. Bueno, primero agradecerte mucho por la conferencia, me sirve mucho. Tengo como una pregunta, pero dividida en tres partes. Entonces, la primera parte creo que ya la respondiste con la pregunta de nuestro compañero. Es la relación de lo mitológico y los conocimientos ancestrales con la ciencia, porque eso influye mucho, digamos, la parte mitológica con la comprensión pública de la ciencia. Entonces, que esa relación entre lo mitológico y la ciencia.
También preguntarte si hay estudios sobre la imagen pública de la ciencia en relación con la afectación a la comprensión pública de la ciencia. ¿Cómo influye la imagen pública a la comprensión pública? Y la relación entre el impacto socioambiental. Ahorita estamos como en el desarrollo sustentable, el impacto socioambiental. ¿Cómo hace ese impacto influir en que las personas tengan una imagen o una actitud o una comprensión positiva o negativa hacia la ciencia? Y la última parte, si tienes de pronto información, porque nos hablaste de los conocimientos de los eurobarómetros, más que todo en conocimiento europeo, pero de pronto tener información en contextos diferentes como el anglosajón, el latinoamericano y más específicamente cómo se ha desarrollado la comprensión pública de la ciencia en Colombia. Eu vou começar por essa última. Fiquei a saber ontem que há estudos recentes sobre a compreensão pública da ciência em Colômbia, e em particular na comunidade de Bogotá. Portanto, eu não tenho ainda os dados, mas sei que estes estudos estão a decorrer. E que se inspiraram muito os questionários que foram feitos também nestes questionários do Eurobarómetro europeus. Não quer dizer que se tenha que pensar em toda maneira, da mesma maneira em todo o lado, mas aquilo que se apurou num determinado grupo, com certeza que é importante que os investigadores também o repensem agora para os seus contextos. Bom, sobre as outras questões do desenvolvimento sustentável, os objetivos da década da educação para o desenvolvimento sustentável tinham exatamente como objetivo mostrar que a questão da sustentabilidade não pode ser uma questão só definida pelo poder político e, portanto, imposta de cima para baixo. Tem que ser a educação de cada um e tem que ser a compreensão que cada um tem sobre o seu papel na sociedade que pode contribuir para o bem-estar de todos. Porque há muitas pessoas que dizem assim, mas para que é que eu me preocupo em pôr esta botelha no coletor de embalagens? Isto só não faz diferença. Está bem, isto só poderia não significar nada. Só que nós somos muitos. Nós somos mais de 7 mil milhões. E se todas as pessoas pensassem assim, então isto tudo seria terrível, não é? Portanto, seria terrível. Portanto, os objetivos da década mostraram a diferentes níveis e, sobretudo, a nível educativo, as intervenções que podem ser feitas para a compreensão que cada um deve ter sobre a repercussão das suas posições pessoais no ambiente social. E isso, a escola tem um papel fundamental. A escola não é o único centro de educação que existe, mas a escola é o único centro obrigatório para todos, por onde é possível desenvolver estas perspectivas. Por isso é que eu digo, e eu e muitos outros colegas, que a formação de professores é crucial para isto. A formação de professores e a organização dos currículos escolares. Portanto, aquilo que a gente quer ter, o que temos de consciencializar é que nós, cada um de nós, é muito importante naquilo que acontece hoje e naquilo que vai acontecer na próxima década. Aquilo que nós fazemos. Estamos aqui, ou estar nos Estados Unidos, ou estar na Rússia, ou estar na China, é igualmente importante. Esta cidade, por exemplo, é uma cidade que tem quase tantos habitantes como tem Portugal inteiro. A cidade é um mundo, não é? Para mim é um mundo. Mas se não houver uma organização social muito bem estruturada nesta grande cidade de Bogotá, a vida é um inferno. Portanto, a consciência que cada um dos jovens que aqui está e os outros que não estão aqui tem que ter sobre a importância do seu papel é fundamental. Por exemplo, uma coisa tão básica, deixar uma torneira aberta. Eu discutia isto há 20 anos com alunos meus, futuros professores. Deixar uma torneira aberta, a água a correr limpa, estamos a poluir o planeta. Estamos a poluir o planeta, mas a água é limpa. Pois, a água é limpa. Mas a água que sai daqui, da torneira limpa, vai para o esgoto, vai se misturar
na outra água que está contaminada e toda ela vai precisar de ser tratada. E quando para ela ser tratada, eu estou a gastar recursos e estou a gastar energia. Portanto, eu estou a aumentar o caudal da água que precisa de tratamento. Então, estou a poluir. Portanto, é preciso desmontar, a partir de exemplos muito simples, com um público muito jovem, ideias que as pessoas não consciencializam como sendo válidas. Por exemplo, deixar uma torneira aberta, água limpa a correr, é uma forma de poluição. Estranho. Pois, o resto das perguntas são muito difíceis. Há crenças, há muitas coisas, são coisas de domínios distintos e não vamos é nunca pensar que a ciência explica tudo. A ciência não explica tudo. A ciência não se ocupa de tudo. Não se ocupa de questões ontológicas, nem ocupa-se de determinadas questões. Só. É isto. Muito obrigada. Muchas gracias.